Professor, primeiramente, boa noite. Boa noite. Rafael Pimentel, da Rede Amazônica, afiliada à Rede Globo. Minha pergunta é a seguinte: eu queria que você traçasse um paralelo, por gentileza, entre o Brasil do primeiro tempo e a equipe que se apresentou na segunda etapa. Boa noite, Rafael. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tá? A ideia de praticamente a gente dividir o tempo em duas partes, com um grupo entrando no primeiro tempo e um grupo entrando no segundo tempo, ele tem um objetivo claro, que é dar oportunidade a todos e quebrar, vamos dizer assim, o gelo com eles, a ansiedade, para que eles possam ir ao longo desse processo, desse projeto que nós temos até o Sul-Americano, em janeiro de 2019, se acostumando com a camisa. A gente está com um grupo de atletas que alguns voltaram de férias há menos de uma semana, outros que voltaram de férias e estão treinando há 3 semanas, mas não jogaram. Alguns atletas que vieram da Europa, que estão em final de temporada. Então, um grupo bem heterogêneo. E que a gente resolveu fazer isso aí para dar uma minutagem, quebrar o gelo para o próximo jogo e também para a preparação. Então, a gente notou os dois grupos bem ansiosos, mas lógico que o segundo tempo abre-se um paralelo, porque você já viu as dificuldades, já viu as deficiências, então quem entra com a vantagem para poder, já que enxergou as dificuldades, discutimos no vestiário, eles entraram já com uma orientação diferente, já que nós tínhamos informação do México zero. A partir de agora a gente tem material para estudar o México e tentar fazer um jogo melhor no próximo domingo. Você acha que o calendário brasileiro e a questão dos clubes priorizarem as competições podem ser um grande adversário de você? A exemplo do que aconteceu agora, que você perdeu o Paulinho, você perdeu o Vinícius Júnior e outros jogadores de Cruzeiro e de São Paulo. Você acha que esse pode ser um adversário na sua preparação? Quando nós assumimos esse posto na seleção sub-20, a gente se preparou para isso, a gente estudou como é essa categoria, e ela é bem diferente das outras. A 15 é o início de tudo, onde os meninos não sabem ainda como se conduzir na seleção, estão chegando ainda e não sabem nem como se comportar. E a gente educa eles, mostra como é o caminho, como é vestir a camisa, o respeito, todo esse processo. A 17, ela começa a entender o que é ser profissional, eles já começam a fazer seu primeiro contrato profissional, disputam o Mundial, e ainda não tem acesso à equipe profissional, salvo essa geração, que a gente conseguiu, junto com a qualidade deles e o trabalho que foi bem desenvolvido pela CBF, esses meninos chegaram muito rápido à equipe profissional. Depois do Sul-Americano, 5 jogadores a 6 jogadores, com idade de 16 anos ainda, já estavam frequentando o ambiente profissional. Tanto que ficamos com um jogador sem disputar. Pela primeira vez, uma equipe, um atleta sub-17 não disputa o Mundial porque o clube não libera. Então, quando nós assumimos o 20, estudamos o que é que acontece, e a gente sabia que isso ia acontecer. Por isso que nós fizemos uma reunião, por isso que nós chamamos a imprensa, por isso que nós colocamos nosso pensamento, o nosso projeto, qual é a ideia, para que a gente pudesse, junto com vocês e com a torcida brasileira, sensibilizar os clubes para esse grande projeto, porque todos nós ganhamos com isso. Quando a seleção brasileira, em qualquer categoria, e sobretudo a principal, a olímpica e a 20, elas vão bem, elas estão representando o nosso futebol. Ganha a imprensa brasileira, ganha o torcedor brasileiro, ganha os treinadores, comissão técnica e ganham os atletas. Então o futebol brasileiro fica mais fortalecido. Então a ideia é pensar a seleção brasileira como a grande representante mundial do nosso futebol. Então, vale a pena eu abrir mão do meu atleta, ceder meu atleta, porque ele vai ter uma experiência internacional, ele vai disputar um jogo desse com intensidade lá em cima, que quando ele volta muito mais comprometido, entendendo que ele precisa treinar mais forte para superar os adversários. Os jogadores ficam mais encorpados e ganham um valor de mercado muito maior. Então, o clube também tem um grande ganho técnico e econômico nesse processo. Não ouvi? Eu acho que não vamos conseguir sensibilizar a todos, o ideal é que sim.
A ideia da gente é estar expondo isso o tempo todo, é estar conversando sobre isso. A gente tem feito visitas aos clubes, a gente tem conversado com eles a respeito disso. Alguns conseguem compreender claramente e outros ainda não, certo? Mas a gente, aos poucos, é o nosso trabalho. Esse é o trabalho que a gente está se propondo a fazer, junto com toda a direção da CBF, com o Edu à frente desse projeto, entendeu? Então, eu acho que aos poucos a gente vai fazendo, modificar uma cultura, que não é fácil modificar da noite para o dia, é com a compreensão de todos que a gente chega lá. Professor, tudo bem? Boa noite. Tudo aqui, bem. Paulo Rogério, do esportemanaus.com.br. Só falando há pouco essa dificuldade, né? Os jogadores que hoje atuam nas principais equipes do futebol brasileiro, outros que chegaram vindo da Holanda, lá da Espanha. Ao mesmo tempo que o senhor tem essa dificuldade na convocação dos jogadores, o senhor também ganha com a vinda de outros jogadores de poder observá-los melhor? Exatamente. A gente tem que pensar sempre pelo lado positivo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito otimista nesse aspecto. O grande desafio é modificar essa cultura e o grande desafio é mostrar que vale a pena. Se a gente mostra ao atleta, mostra ao clube que vale a pena estar aqui e a gente valoriza outros atletas, esses atletas têm a possibilidade de mostrar o talento deles e passarem a ser conhecidos pela grande mídia, passar a ser conhecido pelo torcedor brasileiro e ele ganhar um espaço, o outro vai lutar por esse espaço, ele não vai querer ficar de fora, o clube vai compreender isso aí, entendeu? E aí a gente vai modificando esse panorama. Então, o que a gente tem aqui, nós tivemos, pelo menos dessa vez, 11 jogadores negados, é um número significativo, e mesmo assim, nós somos a seleção brasileira, nós somos o Brasil, um país continental, um país que tem um belo trabalho de divisão de base, e a gente consegue superar as dificuldades com o trabalho. Lógico, o trabalho foi muito pouco, mas à medida, vocês vão ver que provavelmente pela experiência que eu já tenho aqui, nas diversas categorias, e pelo que eu vi ao longo desses anos aqui, foi os meninos se apresentarem no primeiro jogo de uma forma, o segundo já se apresenta no nível melhor, e aí eles vão subindo gradativamente, entendeu? Então é isso que a gente espera desse grupo também, porque a gente pega esse material, a gente edita esse material, a gente mostra os pontos positivos, a gente faz a correção dos pontos negativos, e muitas vezes sem treino, porque praticamente esses meninos não vão treinar amanhã, mas treinam depois de amanhã um pouquinho só, e aí vão para o jogo, mas só o vídeo, só a informação, só a vontade de querer e a vontade de aprender, eles já dão uma melhorada e já evolui quando voltam, já voltam melhor também, entendeu? Então esse é um grande desafio. Professor, boa noite, Silvio do Globoesporte.com. Eu queria que o senhor falasse, o senhor falou que não tinha quase informações dessa equipe do México, né? E o fato de levar o gol logo no início também complicou ainda mais na estratégia de jogo? Como foi que o senhor trabalhou para que os jogadores levantassem a cabeça e buscassem o empate? Claro que veio só no segundo tempo, mas eles conseguiram, né? Não conhecer a equipe do México, eles também provavelmente não conheciam a nossa equipe. Tá? Então, essa dificuldade ela é de ambas as partes. O trabalho do 20 está começando, né? A não ser na Europa, que eles estão 6 meses à frente da gente, porque eles começam, o meio de temporada deles é diferente do nosso, então eles têm essa vantagem. Então, vamos lá, zeramos isso aí. Tomar um gol no início tem um peso, e isso é muito positivo para o que a gente quer testar. Se a gente quisesse moleza, a gente fazia apenas treinamento e fazia um jogo com uma equipe muito inferior, muito mais fraca, para poder ir crescendo. A gente não quer isso, a gente quer tirar eles da zona de conforto. A gente quer que as dificuldades apareçam imediatamente. A gente quer que eles superem essa dificuldade. Então, não tem informação do México, significa que tem que estudar o México durante o jogo e superar o jogo ali. Nós tivemos oportunidade no primeiro tempo ainda de superar, nós não fizemos o gol. Mas nós tivemos oportunidade, mesmo não jogando bem, mas nós tivemos oportunidade de virar o jogo ali ainda no primeiro tempo, ou até de empatar, virar, nós tivemos essa situação. E no segundo tempo, acabou vindo, nós tivemos uma chance antes, e não fizemos, depois acabamos fazendo, porque também já ficou mais fácil em termos de, o México já substituiu também, aí já cai um pouco a qualidade do jogo, tudo isso o cansaço leva a um maior número de falhas, então a possibilidade de gol aumenta também. Boa noite, sou Walter do Jornal A Crítica. Eu queria saber o que o senhor espera de diferente para o jogo de domingo, tanto em questão de ambiente, porque com uma presença maior de público talvez exista até uma pressão maior nos jogadores, quanto de postura, de jogo mesmo. O que dá para mudar até domingo?
O que eu falei na parte técnica, né, do que eles vão pegar, a gente vai editar esse material, do que eles vão entender, do que eles já entenderam nesse jogo, do que já foi trabalhado no vestiário, tudo isso a gente percebe que eles podem melhorar. Depois quebrou um pouquinho o gelo, já vestiram a camisa, já enfrentaram um adversário, já tiveram no campo, já viram o ritmo de jogo do adversário, então tudo isso já cria adaptação. Lógico que provavelmente a gente tenha outras dificuldades, que é a adaptação ao público, mas eu diria a vocês que, por exemplo, os atletas que vieram da seleção sub-17 é uma turma mais habituada. Por quê? Porque eles jogaram agora um Mundial recente com 60 mil pessoas no estádio, 64 mil pessoas no estádio. Jogaram o Sul-Americano com 35 mil pessoas contra a seleção chilena, dentro dos seus domínios, e venceram por 5-0. Alguns jogadores aqui também jogam em equipes profissionais, estão adaptadas, como o Emerson, por exemplo, estão adaptados a essa questão da torcida, e outros não, outros vão sentir, e isso é normal, e é o processo que a gente quer justamente adaptá-los, a gente quer formá-los, a gente quer desafiá-los. Então, nunca fizemos um amistoso da seleção sub-20 no estádio. Nunca fizemos um amistoso da seleção sub-20 no estádio com torcida dentro do Brasil. Então, é um fato inédito, é um fato que a gente quer ser desafiado, a gente quer ser cobrado, a gente quer que eles acostumem com isso, porque vai ser a vida deles. Professor Zezinho Baixo, radiodifusora. Professor, nos anos 70 e 80 era uma festa quando havia uma convocação do jogador do Norte, né? Realmente aqui na nossa terra. E eu queria saber, senhor, como é que vocês estão vendo a base do futebol brasileiro aqui para o Norte? Eu queria primeiro dizer a vocês que eu sou da região Nordeste. Então, eu sou um defensor da região Norte, Nordeste do país. E a gente tem um país continental. E é um grande desafio trazer essas regiões mais pobres financeiramente um futebol, porque o atleta, a mão de obra está aqui. Ela existe. O que a gente precisa é criar condições para desenvolver esses atletas. Passa pela estrutura dos clubes, passa pelo poder econômico da região, então sofre um pouco mais essa questão. Então, um jogador que se destaca aqui, muito provavelmente, o que é que acontece? Alguém enxerga, leva e oportuniza. Aqueles que não são oportunizados demoram e às vezes ninguém vê. Então, o nosso trabalho é em busca disso. O que é que a gente tem feito? Nós não tínhamos observadores antigamente na CBF, depois passamos a ter um. Hoje temos 3 e vamos agora, foi lançado um projeto do observador part-time, que é aquele observador que vai trabalhar por empreitadas, né? Ele vai prestar um serviço para a gente em algumas regiões. Então, a gente mapeou de onde esses jogadores são fornecidos à seleção brasileira e, evidentemente, essa região terá mais observadores, mas a região norte terá também observador que vai caminhar por aqui, entendeu? Não sei, a grande dificuldade é que os enfrentamentos da região norte, elas são enfrentamentos de um nível técnico abaixo. Então, a grande dificuldade, a gente precisa criar desafios maiores, competições mais fortes, para que esse jogador desenvolva. Não quer dizer que ele não possa jogar em outro nível, ele vai conseguir jogar em outro nível, mas ele vai ter mais dificuldade, ele precisa se adaptar a essa dificuldade. Então, um jogador brasileiro que joga aqui no Brasil, que joga num ritmo mais cadenciado, quando joga numa seleção, ele sente o ritmo do jogo. Eu converso com todos eles, eles sentem. Então, o que é que acontece? Quando eles sentem esse ritmo, eles vão para o clube e treinam melhor, porque eles sabem que vão jogar nesse nível, então eles precisam estar mais concentrados, eles não podem dar as costas à bola a hora nenhuma. Então, esse é um grande desafio, e é o que passa também pela região norte, pela região nordeste, pelas regiões mais pobres, né? Não tem jeito. Mas hoje acho que a informação chega para todo mundo. Hoje nós temos a internet que encurtou o mundo. Nós temos hoje grandes trabalhos na região norte, na região nordeste, e temos, consequentemente, bons atletas. Boa noite, e aqui tem um belíssimo futebol feminino, né? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lorena Furtado, sou da Secretaria de Estado aqui de Esporte. O jogo treino terminou empatado, em 1-1, e o senhor colocou uma equipe titular, né? A minha pergunta é a seguinte, para o jogo de domingo, para o amistoso de domingo, o senhor vai permanecer com essa equipe e corrigir em treino alguns erros que tenham tido durante o jogo, ou o senhor pretende mudar alguém de posição para tentar melhorar e, conforme for, obter a vitória no domingo? A gente tem um hábito de ir
devagarzinho com as coisas, né? Lógico que a gente tem um planejamento, a gente já pensou em estruturar alguma coisa, mas a gente primeiro termina esse jogo, a gente vai avaliar esse vídeo, a gente vai conversar com a comissão técnica, a gente vai conversar com os atletas, e a ideia é que melhore, e a ideia é que a gente vá buscar qual a melhor formação para iniciar o jogo, entendeu? E lógico que a gente tem que observar os jogadores que vieram, jogadores, por exemplo, que já estão num nível de jogo muito grande, então será se vale a pena botar no primeiro tempo ou não? Isso aí também a gente vai avaliar, mas a ideia é sair com a formação mais forte do que a gente viu nesse primeiro e nesse segundo tempo, para que a gente possa enfrentar o México no nível ainda melhor no próximo domingo. Professor, vou insistir na pergunta da torcida, só para encerrar, porque Manaus tem uma relação bem boa assim, com a seleção brasileira. Tite estreou aqui em Gramados Brasileiros, seleção feminina, olímpica, preparação. Manaus, com torcida dentro do estádio, pode escrever um bom capítulo, né, de começo de preparação aí. Queria que você comentasse. Eu acho que já escreveu, né? É um fato inédito, a seleção sub-20 está jogando na arena com a presença da imprensa e do público. Então, a gente já escreveu uma página dessa história. O que a gente espera é que essa história ela seja feliz, que a gente consiga se apresentar melhor, que a gente presenteie o povo manauara, né, de forma alegre, positiva, que consiga uma boa vitória e que a gente consiga sensibilizar os clubes através daqui e que a gente consiga que outros estados queiram a seleção brasileira sub-20, que o público queira receber. Essa é a nossa ideia. Muito obrigado.